Olá, então, continuando o nosso pod Elas com Tudo, eu tenho aqui 3 cidades representadas por mulheres maravilhosas. Eu tenho aqui a cidade de Londrina, cidade de Ibiporã e a cidade de Açaí. Eu comentei com as meninas anteriores que essa escolha não foi a Marisol que escolheu. Foi a cidade de vocês, as mulheres que trabalham com vocês, que indicaram vocês. Então, olha só isso, pessoal, a diferença dessas empresárias e dessas mulheres. Eu conversava com a Karen mais cedo, eu passei uma mensagem para ela, falei, Karen, o nosso pod, já pensou? Uma mulher com uma experiência, expertise, super investidora, com outra que numa carreira resolveu colocar uma escola de inglês e já está pensando em fazer franquias. E do meu lado, uma mulher que tem uma história de trajetória que é o processo de sucessão de uma história de 83 anos. Olha isso, hein? Se identificou? Então, fica aqui junto com a gente, porque eu vou apresentar para vocês as nossas entrevistadas. E vou começar por Açaí, Livraria Açaí. Eu estive lá recentemente, num evento de vocês, fui convidada para participar de uma visita técnica e fiquei encantada com a sua fala, com a sua história, com a sua trajetória. E eu tenho certeza que muitas das mulheres, empresárias e empreendedoras que estão nos escutando vão se identificar, que é a questão de uma pandemia, de uma empresa de família, onde você vem para ajudar a mãe, de repente já assume tudo e agora está aí num processo de sucessão. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Então, nós sempre tivemos, o comércio, que foi fundado pelo meu avô, a livraria, em 1941 e foi registrada somente em 1947, Mas desde o começo ele veio para o Brasil, ele era japonês mesmo, e quando ele chegou em Açaí ele era professor, foi o primeiro professor de japonês de Açaí e também trabalhava no campo, até porque isso era uma condição para poder se manter aqui, Mas com alguns anos ele acabou desenvolvendo problema na coluna. E daí ele resolveu mudar o ramo, porque ele tinha uma família grande e ele precisava prover alimentos. Então ele resolveu fundar a livraria. E aí, durante muito tempo ele ficou na administração, mas a idade foi chegando, ele foi ficando com a saúde debilitada. E aí chamou minha mãe para poder estar lá acompanhando e cuidando dele. E após o falecimento dele, ela assumiu. Terceira geração, então, Gisele? Sim, eu já sou a terceira geração. E já está preparando a filha para a quarta, gente? Porque é o Sim. seguinte, a filha dela já vai para a livraria, Ela já trabalha, ela já sabe atender, já sabe fazer de 1 a 10 tudo, atendimento, mexer em sistema e principalmente ela já tem o jeitinho, para apresentar os produtos, para falar das qualidades, para estar convencendo o cliente, e mostrando todos os detalhes, com riqueza para poder apresentar o produto da maneira correta. Olha só, 83 anos, cara. Não, eu tinha que trazer ela, porque quando... E você não tem noção, Gisele? Que quando eu falei, gente, Açaí, eu nem precisei falar nada. Na hora, é a Gisele. Porque nós ficamos encantados com a sua história. E lógico, que, gente, empreender não é fácil, tocar a empresa da família e outra coisa, dar continuidade a toda essa história, com certeza não é fácil, mas daqui a pouco eu volto com você. Tenho mais uma Gisele aqui, A nossa Gisele de Ibiporã. Gisele, você aí também está com um sonho para ser realizado. Conta pra gente como que você começou a sua escola de inglês. É um sonho que começou há um tempo atrás, Quando eu tinha 18 anos, eu fui contratada para uma escola de idiomas para trabalhar na recepção. Aí a dona, percebeu que eu sabia bastante inglês e ela foi me colocando para dar aula, me colocou. Aí com 19 anos eu já estava na parte da coordenação, me mandou para treinamento até no lugar dela como franqueada, eu fui. Aí eu saí de lá e falei, quero abrir a minha escola. Aí marquei horário no Sebrae, fui lá, levei meu plano de negócios com 20 anos. O moço lá me atendendo, ele falou assim, você sabia que o que mais fecha a porta hoje em dia é a escola de idiomas? Eu falei, moço, mas a minha não vai fechar.
Não vai ser assim. Sério? Porque era muito novinho. Eu entendo o que ele quis me dizer, né? Tipo, 20 anos, só tinha trabalhado lá em mais um local. Aí eu conversei com meu vô, falei, vô, quero abrir, o senhor consegue arrumar o dinheiro pra mim? Ele falou assim, arrumo, te empresto. Mas aí aquele cara ficou martelando na minha cabeça. Falei, e aí, se eu abrir, vou abrir com o dinheiro do meu vô. Imagina se eu perco o dinheiro do meu vô, né? Que ele trabalhou tanto. Aí eu resolvi trabalhar mais um pouquinho, CLT, falei, não, vamos lá. Aí eu fui me envolvendo onde eu trabalhava, com os projetos, até que veio a pandemia, né? Alguns anos depois, né? Veio a pandemia e a escola que eu trabalhava foi cortando o salário, né, do pessoal. Aí eu sempre escutei um ditado, né, que na vida tem 2 tipos de pessoa. Aquela que chora e a que vende lenço. Falei, eu vou ser a que vende lenço. E falei, vou botar em prática meu plano. Aí eu aluguei uma salinha, continuei na escola que eu trabalhava, mas aí eu aluguei uma salinha comercial, na época R$420 o aluguel, com internet, água, tudo. E comecei ali, tinha 4 alunas matriculadas e mais 3 para aula experimental. Aí, menos de um ano depois, já estava mudando de local para uma casa daí comercial. E hoje, graças a Deus, a gente está aí quase batendo 200 alunos já. Muito feliz. Muito Faz feliz. 3 anos isso. Pessoal, vocês Obrigada. Entenderam o recadinho dela? E você que está nos assistindo? Você é a que chora ou a que vende o lenço? Ou seja, apresenta a solução. Que delícia escutar isso. E aí eu vou passar para uma mulher agora, a Karen, aqui de Londrina, que é uma mulher que gosta de apresentar soluções, né, Karen? Tem esse perfil. E aí, a Karen, ela tem uma história com Londrina, também de uma empresa familiar, né, Karen, que se aproxima muito, onde teve toda uma estrutura, a Karen assumiu, deu toda uma remodelada no seu negócio e explodiu. Não que não fosse antes, mas com uma nova visão, né, Karen, de acordo com o que se precisa e se faz necessário para o crescimento de uma empresa. Karen, eu quero que você conte um pouquinho para a gente dessa tua história, dessa tua trajetória, mas depois eu tenho uma pergunta muito especial, né? Você já sabe qual é, e eu tenho aqui 2 modelos e várias pessoas que vão ter vão ficar muito ligadas na sua dica. Boa tarde, Karen. Boa tarde, Marisol. Boa tarde a todos vocês que estão participando aqui com a gente desse podcast. É bem interessante porque quem está assistindo se interessa em aprender. E se interessa por aprender, tem essa curiosidade, já está um passinho à frente, mais perto do sucesso, né? Mais perto dos bons resultados. E eu quero parabenizar, já me permita, as Giseles aqui, né? Cada história bacana, eu sei um pouco daquilo que você passa, porque a nossa empresa tem 35 anos também no mercado. E eu estou muito curiosa, eu tenho muitas perguntas para fazer para você também, viu, Gisele? Porque eu já fiquei muito curiosa. Pode fazer. Minha família é de Ibiporã, parte dela ainda está lá, então eu tenho essa ligação com Ibiporã também. Bom, gente, mas então, voltando aqui para Marisol e a pergunta que ela me fez, meu nome é Karen Cineman, eu sou advogada por formação, eu sou relações públicas por vocação, é o que eu gosto de fazer, conectar pessoas e conectar negócios. E o meu negócio é propriedade intelectual. Jesus, o que é isso, né? Eu faço uma consultoria e uma assessoria estratégica com marcas, patentes, direitos autorais, desenhos industriais, registros de software. É com isso que eu trabalho desde os meus 13 anos. Mas por que os 13 anos? Porque meu pai trabalhava para uma empresa de marcas e patentes, como normalmente a gente chama esse tipo de empresa, só que ele tinha que fazer, mas era na época da ordem de serviço em 5 vias e com papel carbonado ainda. Nossa, que imagina a cor da unha. Apertar. Lembra disso? A gente tinha que pôr o carbono, os dedos da gente ficavam com aquele carbono azul, assim, ou preto, dependendo do carbono. Então, era dessa época. E meu pai tinha que fazer as ordens de serviço à mão para mandar por malote, porque não tinha computador ainda naquela época, para São Paulo. E ninguém entendia a letra dele. Então, aí, né, como que faz? Tinha lá a filha de 13 anos com uma letra redondinha, uma letra mais, né, tal. Então, você vai fazer as ordens de serviço. E meu pai começou a me ditar as ordens de serviço. Já descobri um dom que eu tinha ali logo bem novinha ainda. Eu gostava de organização. E eu percebi que ele sempre me falava os cabeçalhos
da ordem de serviço, que vai o nome da empresa, CNPJ, enfim, os dados da empresa, e que essas empresas sempre tinham recorrências. Criei um ficheirinho lá, com o nome de cada cliente, com todos os dados de cabeçalho que eu ia ter que precisar mais de uma vez e ele já não precisava me ditar mais. Então eu automatizei para ele, né? Para mim continuou na mão. E foi assim que eu entrei na propriedade intelectual. Dali a um pouco ele já não precisou mais ditar os serviços da ordem de serviço, porque eu já entendia a dinâmica. E aí com 18 anos, quando eu peguei a carteira, eu amo carro, eu amo dirigir. Quando eu peguei a minha carteira de motorista, vocês não sabem, a minha primeira viagem, eu fui para Maringá atender cliente. Foi a minha primeira viagem de carro. Quando eu saí do Detran com a carteira, fui para Maringá atender cliente, inclusive, que está com a gente até hoje. Olha, essa empresa tem 35 anos, um processo de sucessão não é fácil. Eu não sei se você tinha tios, homens. No meu caso, eu sou filha única, então só tem tu, vai tu mesmo. Eu não tive que me preocupar com isso. Só tem tu, e vai tem tu, a né? cultura também, da Principalmente cultura a da colônia japonesa. japonesa, que é, né, a sucessão sempre vem de homem, né, de filho homem ou de neto homem, mas a mulher não tem muito espaço, né, na família, né. É mais difícil, né? E quando você falou que ele chamou seu avô, chamou a sua mãe, isso me chamou muita atenção, porque eu conheço outras famílias em sucessão que ainda têm essa dificuldade até hoje. Mas as coisas se ajeitam e que bom que está na mão de vocês, né? Então, além disso, eu tenho uma empresa de advocacia voltada para a propriedade intelectual e depois nós vamos descobrir o que mais, né, Marisol? Isso. Mas sabe, Gisele, questão de processo de sucessão não é fácil, não é? E principalmente, como você falou, questão da cultura, né? E hoje, como é que está esse processo de sucessão? Como é que está essa... Quais são você tem enfrentado dificuldades ainda ou isso já deu uma mudada? Não, a gente tem enfrentado e ainda tem muita coisa ainda para correr atrás, porque na verdade eu não esperava assumir a empresa da forma que eu assumi, porque a minha mãe, ela ainda era muito ativa, né? E ela trabalhava ali todos os dias, mas aí veio a pandemia e aí por conta da idade ela falou assim, olha, eu não vou, né, trabalhar mais, então eu vou passar para você e daqui para frente você vai ter que fazer tudo, né? E eu falei assim, Senhor me dá força, discernimento e sabedoria para que eu não feche as portas durante essa pandemia por conta de continuar o legado da minha família, né, a história da minha família, porque aquela loja, meu avô abriu outras lojas, né, também no mesmo ramo, e aí eu me senti na responsabilidade muito grande de continuar esse legado, de continuar essa história, que era muito importante, não só o valor da empresa, mas sentimental, né, para minha mãe, a continuação disso. E aí assumi bem no meio de uma pandemia e tive que aprender tudo Na raça? Na raça, as coisas iam acontecendo e você vai tentando resolver. Errando e acertando. Exatamente. Mas não desistindo, né, gente? Desistir não era uma opção. Então, a gente nem tudo fez tudo certo, a gente tem os tropeços, mas a gente precisa ter concentração e disciplina para a gente ir à luta, que o resto a gente vai contornando, né? Então nós vencemos a pandemia e graças a Deus a gente ainda continua com as portas abertas. Amém. Isso só vai crescer, isso só vai crescer. Sim. Amém. Porque está no associativismo, participa, vai atrás de informação, é guerreira, porque você é guerreira. Gente, eu só tenho mulheres aqui que vêm de Léus. Você está entendendo? Nós somos mulheres. Não é que nós vamos para cima. E Gisele, 18 anos, com 19 para 20 anos, você fez seu plano de negócio, foi no Sebrae, encarou, minha querida, que sorriso maravilhoso. Eu adoro esse espírito, essa questão, sabe, da juventude junto com a experiência. Isso é uma energia que nós precisamos, né? Isso é muito importante. Quais foram as dificuldades que você enfrentou sendo uma pessoa jovem, indo lá? Esquece a questão do teu plano de negócio. Estou falando quando você começou o seu negócio. Quais foram as maiores dificuldades? E como você enfrentou? Rapidamente para mim. Mas assim, a questão
quando eu comecei agora, há 3 anos atrás, né, eu já estava um pouquinho mais velha, estava com 28. Mas tem cara de 18, não tem, gente? Fala sério, não tem? Então eu Não já tem? tinha Tem. 28. Olha lá, olha pra câmera. Carinha de 18. Quem dera. Mas obrigada. Então eu já estava um pouquinho mais velha, já estava mais conhecida na cidade e tudo mais. Mas assim, a grande dificuldade mesmo foi competir com as franquias. Porque elas estão na TV, elas estão por aí em todos os lugares e eu, né? Sem Logo, dinheiro. logo é você que vai estar nas franquias. Amém. Amém. Sem dinheiro, então o jeito foi ali dar cara a tapa no Instagram. Então peguei fazendo vídeo, post, coisa que eu jamais pensei que eu faria. E foi o jeito ali de ficar conhecida. Se reinventando e divulgando o seu Totalmente, negócio. então- A importância das redes sociais, hein, pessoal? Extrema, foi assim, o que realmente me ajudou muito. Porque as pessoas passaram a me conhecer mais, demonstrei autoridade, eles puderam ver tipo, que eu sabia do que eu estava falando, né? E tive um acesso, eu entrei na casa das pessoas ali, né, no celular das pessoas, sem gastar. Sem precisar, por exemplo... O investimento foi mínimo, com exatamente, um grande sem resultado. precisar no tipo, de retorno. um investimento gigantesco, como seria, por exemplo, para uma propaganda na Rede Globo, né? Ok, Então, entendi. É isso aí. É a modernidade ao nosso favor, né? Com certeza. Porque é aquela coisa, né, gente? Use a inovação a seu favor. Você não precisa gostar, mas você tem que saber usar e reverter isso em um benefício próprio. E Karen, minha querida, agora nós vamos falar de uma coisa que nem todo mundo sabe o que é e eu vou te dar essa missão. A Karen, ela é uma investidora anjo. Vocês sabem o que é uma investidora anjo? Karen, é com você. Bom, investimento anjo foi um desafio. Eu gostei muito das falas de vocês e eu percebi que as duas têm fé para conduzir os seus negócios. E comigo não foi diferente. Ainda na London, antes de falar um pouquinho do investimento, eu lembro que uma vez quando eu cheguei na gestão mesmo e tinha uma dívida muito grande, o que é muito comum em grande parte dos negócios, em algum momento você vai dever e às vezes vai dever bastante. E eu não sabia o que fazer com aquilo tudo. Eu cheguei na gestão já com isso no colo. E eu falo que o meu primeiro ato de gestão foi baixar minha cabeça e falar com Deus. Se o Senhor não for comigo, nem me lança daqui. Que esse negócio acabe de uma vez, porque eu não sei para que lado que eu vou. E nós estamos com quase 20 anos depois e as portas continuam abertas, apesar, inclusive, de pandemia. Mas voltando ao investimento anjo, é dar asas. Não é Red Bull, mas é dar asas às empresas. O investidor anjo, obviamente, se ele é um investidor, ele tem a característica de querer o quê? Um resultado em troca. Então, isso pacífico. Porém, alguns investidores, como é o caso da gente lá na Smart Value Investment, da qual eu sou sócio, nós temos uma questão do smart money. A gente põe dinheiro em startups, em alguns negócios convencionais, embora hoje não seja a nossa tese de investimento, a nossa tese de investimento são as startups que têm tecnologia embutida no negócio, então é muito legal, você tem que conhecer, você aprende muito dos negócios para poder avaliá-los e até mentorá-los para dar os melhores resultados. E esse negócio que a gente preza mais até que o dinheiro é o smart money, que a gente chama no meio dos startups e do investimento anjo, que é o conhecimento que você tem e que você pode ajudar essas empresas com esse conhecimento, com rede de contato. Soluções, né? Com soluções. Mostrar, porque às vezes a pessoa está tão mergulhada na operação, ou está nova ainda, não tem toda a maturidade de negócio, que você ter alguém para pegar na sua mão e falar, é por aqui que você anda, essa DRE está errada, né? São os demonstrativos de resultado da empresa. Então, para mim foi muito desafiador, por quê? Porque não era minha expertise, eu não sabia nada sobre investimento anjo. E felizmente eu entrei numa empresa, numa sociedade anônima, com gente muito boa e que sabe muito sobre isso. Então eu me desafiei a aprender numa coisa que eu entrei na mesa, e isso é interessante falar. Eu sentei na última cadeira, naquela mais longe, sabe? E eles falavam uma linguagem na primeira reunião que eu não sabia o que eles estavam falando. Era um tal de MRR, de não sei, olha, milhares de coisinhas em inglês. E aí
Eu sentei na última e fui anotando. À noite, Google, e vamos estudar todas essas palavras para entender o que significa cada uma delas. Não sei, mas vou saber o que é, né? Não sei, mas vou atrás. Então, a curiosidade eu acho que é um fator sempre muito importante para crescimento. Agora, tem uma coisa. Hoje, eu já estou na diretoria. E daqui a pouco, eu vou estar na presidência. Ai, que tudo. E daqui a pouco, aquilo já vai ser pequeno para mim. Eu vou precisar ir para um negócio maior. Então, eu deixo essa dica aqui, Marisol, se vocês me permitem. Vai chegar um momento que o lugar que você está vai estar pequeno para você. E é o momento de você mudar de lugar. Ou as pessoas que caminham com você até determinado ponto, aquele lugar maior que você almeja não é o lugar maior que elas almejam. E é o momento de se despedir. É o próximo passo. É o né? próximo passo. Você fala muito sobre isso, não é, Karen? Falo. Desde que eu conheço a Karen, ela sempre fala, Marisol, qual que é o próximo passo? O próximo passo. Como melhorar. E nas startups também não é diferente. O investimento anjo são cheques. É um dinheiro pequeno que a gente põe. O que é dinheiro pequeno, Karen? Entre 50 mil a 300 até 500 mil reais em alguns casos. Então são cheques pequenos, considerados pequenos para esse investimento. O grau de investimento ele vai do seed, do pré-seed, do anjo, aí vai para A, ele tem toda uma graduação de acordo com o cheque que você põe. E a startup chega no momento que nós já ficamos pequenos para elas. É o momento que a gente faz o exit, ou em linguagem mais coloquial, a saída daquela startup. Quando a gente tem os nossos resultados, vende a nossa parte e ele segue o voo dele com cheques maiores. Obrigada. Então é isso aí, meus queridos. Nós estamos encerrando o nosso pod com elas, com tudo. E eu espero que a gente tenha contribuído para o seu crescimento, conhecimento. E o recado que fica é o seguinte: curiosidade, fé, acreditar, realizar. E a minha dica para você: comece pequeno, pense grande e ande rápido. Isso é crescimento. Muito obrigada, quero agradecer a todas. Nós que agradecemos o convite aí. Foi um prazer. Fiquei lisonjeada mesmo. Eu que agradeço de coração. Cada história é uma lição, né, de aprendizado para todos nós. E como é bom estar com mulheres assim. Então, muito obrigada, Karen, obrigada pela presença. Obrigada. Londrina muito bem representada. Ibiporã também. Obrigada. E Açaí. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, gente.